Fala pessoal, nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida que muitos alunos meus têm. Qual é a melhor forma de estudar? Se a gente estuda fazendo resumo do conteúdo ou se a gente lê e assiste a videoaula com atenção e depois já parte direto para o exercício? Qual é a forma que você estuda? Já pode comentar aqui, porque é interessante saber como que você está estudando, porque eu posso te ajudar, eu posso inclusive falar com você sobre esse formato, tá bom? Vamos lá? A gente pode dividir o formato de estudo em dois grandes blocos. Aquele aluno que ele assiste a videoaula ou lê o material em PDF ou livro e gosta de fazer resumos. Tá? E aquele aluno que não gosta de escrever, não gosta de resumir, que seja no computador, seja no papel e caneta, no velho papel e caneta, papel, lápis. Então o aluno, o que ele faz? Ele simplesmente ele vai ler, vai ver vai assistir a videoaula e já vai partir direto para as questões, tá? Esse é o outro tipo de aluno. Mas qual é a melhor forma, tá? Para eu poder responder isso, eu vou passar aqui uma teoria bem rápida, porque eu vivenciei nesses dois formatos, tá? E o que eu vejo hoje com meus alunos, tá bom? Quando você decide fazer o resumo, então o aluno que faz o resumo, ele sabe que vai demorar mais no estudo teórico. Isso é fato. Ele vai estudar, ele vai assistir seu vídeo, vai parar, vai fazer a sua anotação, ele vai ler um pedaço do PDF, vai fazer as marcações do PDF, depois vai passar isso para uma anotação. Tá? Então, ele vai sim demorar. Só que o que acontece? Quando você faz essa anotação, você automaticamente está pegando aquele assunto que está no conteúdo bruto, que eu chamo, que é a videoaula, o PDF, você vai jogar para a sua cabeça aquele assunto. Você vai decifrar isso, vai conectar esses assuntos entre eles, entre assuntos prévios que você já estudou, e você vai transformar isso em algo palpável, um resumo. Essa transformação faz com que você faça ligações entre os assuntos e simplifique de forma que fique mais claro para você aquilo que você está estudando. Então, quando você faz esse caminho entre o estudo teórico e o resumo, você simplesmente está simplificando o estudo teórico de modo que você tenha algo palpável para que você possa fazer revisões no futuro. E aqui eu já entrei no quesito revisões, tá? Quando você faz resumo, você perde muito tempo estudando a teoria, mas ao mesmo tempo você aumenta a sua eficiência nas revisões. E o que seria aumentar a eficiência? Você consegue revisar com uma velocidade maior, você consegue cada vez mais, cada vez que você faz uma revisão daquele assunto, você relembra aquele assunto mais rapidamente, que é muito bom para a prova. Por quê? Porque a prova você tem que relembrar o assunto assim, ó, rápido. Às vezes você tem um minuto para fazer uma questão, você não pode ficar parando para pensar muito. Tá? Essa pessoa que faz o resumo, ela também vai fazer questões, tá? A gente não pode excluir o treinamento de questões. E aqui que eu coloquei aqui, que a pessoa que estuda por resumo, ele demora mais tempo, mas ela cria um material que eu chamo a mina de ouro que fica na sua mão, porque você tem aquele resumo. Então você consegue revisitar o assunto da disciplina com mais rapidez, como eu falei, mais eficiência. E o que acontece? O resgate das informações são mais estruturados. Quando você está fazendo uma questão, você consegue encaixar aquele assunto da questão no assunto que você já estudou ou no local daquele seu resumo. Cara. Quando você começa a fazer esse encaixe, o resgate daquela informação da questão, estrutura isso, tá? Você está simplesmente organizando cada vez mais aquele assunto dentro da sua cabeça. Ou seja, o resumo estrutura melhor aquele assunto dentro da sua cabeça, o que faz com que você resgate a informação com mais velocidade, tá? E aqui a gente pode perceber que eu fiz um esqueminha e que o aluno, ele estuda a teoria, cria o seu resumo, essa seta verde, e ele faz questões, tá? Quando ele está fazendo questões, ele vai ter dúvidas. Obviamente, ele vai ter dúvidas. As dúvidas, ele vai pegar, se tiver um sistema de questões, que hoje em dia é o mais comum, para você ter um sistema de questões que tem comentário das questões, você vai olhar os comentários
e vai ver nos comentários se aquela dúvida possui no seu resumo. Tá? Se ela possui no resumo, é porque você não está lembrando do seu resumo. Tá? Então você vai ter que fazer revisões do seu resumo. Se ela não está dentro do seu resumo, o que você vai fazer? Você vai incluir ela no seu resumo. Tá? E se o comentário das questões não for o suficiente para você entender, você vai procurar nos seus resumos também. Ou seja, a sua primeira instância sempre vai ser o seu resumo. Ou seja, você tem uma dúvida, você vai no seu resumo. Você quer incluir alguma coisa, você não precisa fazer um caderno de erro, você já pode jogar direto no seu resumo, tá bom? Ou seja, o seu resumo vai ficando cada vez mais completo, com mais informações que são importantes. Caso você tenha uma dúvida, não, o comentário da questão que você não tem entendido, você vai no seu resumo, não acha aquela resposta, o que você tem que fazer? Você tem que ir no material bruto. Aí é o momento de você pegar o PDF novamente e procurar aquela resposta no PDF. Porque provavelmente você deixou passar por você não ter achado que aquilo é importante. Olha, gente, ter caído uma questão não quer dizer que aquilo é 100% importante, tá? Pode ser que ela tenha caído uma vez só, né, sobre aquele assunto, então aquilo não é realmente importante. Então você não colocou no seu resumo porque você acha que é importante e você acertou. Mas se você colocou no seu resumo, não colocou no seu resumo em algo que está recorrentemente caindo questões, é porque você deixou passar no momento dos seus estudos. E faz parte, tá? Então, o formato de estudo, resumindo, a gente pode dizer que ele demora mais no estudo teórico, mas ele avança quando você já tem o material resumido e ele ajuda muito para, no quesito, verificar, tirar dúvida de questões, tá bom? Então você vai ter ali aquele material construído por você que vai ser a sua mina de ouro, vai ser o que você vai carregar com você, que você vai revisar antes da prova, que você vai revisar na semana antes da prova, aquilo vai ser o que você tem de melhor daquele assunto, tá? Agora a gente vai para o caso da pessoa que não resume. E esse tem se tornado o caso mais comum, tá? Porque as pessoas hoje, elas têm velocidade, querem velocidade de estudo. Elas querem terminar logo aquele conteúdo para começar a fazer as provas, começar a treinar. Então, essa pessoa, ela vai assistir a videoaula e não vai resumir. Ela vai ler o PDF, vai fazer as marcações no PDF, mas não vai resumir. E a probabilidade dela retornar no PDF para verificar suas marcações é muito pequena. Por quê? Ela não quer voltar a estudar a teoria. Ela já quer direto para o exercício. Ela parte do princípio que vai revisitar aquele assunto do exercício e, como a maioria das vezes, exercícios podem, assuntos que são importantes, são repetidos nas provas de exercícios de formatos diversos, mas daqueles assuntos são repetidos na prova, a pessoa ela acredita que estudando por questões ela vai estar desenvolvendo o conhecimento que ela estudou com a base ali teórica, assistindo a videoaula e lendo o seu PDF ou livro e vai aperfeiçoando o conhecimento com as questões. Tudo bem, está correto. Você pode sim aperfeiçoar seu conhecimento fazendo as questões e lendo os comentários, tá? Você vai precisar, obviamente, de fazer muito mais questões do que aquela pessoa que resume. Porque a pessoa que resume, ela está fazendo questões, de repente, para apurar o seu resumo, para melhorar o seu resumo e para treinar. Você, nesse caso, você está estudando, fazendo questões com o intuito de revisitar o assunto, com o intuito de aprender o assunto também, de lembrar do assunto. Ou seja, você assistiu a sua teoria e você vai direto para questões. Então, provavelmente você vai fazer muito mais questões que aquela primeira pessoa, tá? No final das contas, todos vão fazer questões, todos vão treinar, mas você que utiliza o método que não resume, você vai fazer muito mais, tá? E o que você tem que ter em mente? Quando você faz esse método, você revisita aquele assunto de formato aleatório, tá? Porque você não tem um resumo estruturado. Você revisita aquele assunto de acordo com conforme as questões vão aparecendo. O que é bom e ruim, tá? O que é bom? Vamos lá para o lado bom. O que você está fazendo do formato que vai vir a prova. Formato aleatório. Você não sabe qual é o assunto que vai ser cobrado naquela disciplina. Qual é o assunto específico. Aquele
aquele decoreba que vai ser cobrado. Então, quando você faz um você estuda por questões, você treina o seu cérebro a estar sempre preparado para assuntos aleatórios, tá? Isso é muito bom. O que que isso impacta assim de lado ruim? É que de alguma forma, você não tem aquela sensação de que você sabe todo o conteúdo, tá? Você tem sim o seu percentual de acertos. Aquilo é o que vai te dizer se você está bem ou não naquele conteúdo. Mas você sempre vai estar com o pezinho atrás. Será que tem algo? Será que tem algo que eu não lembro e que eu não fiz questões? Você sempre vai ter, tá? Mas você tem que passar por cima disso. Você tem que pensar assim, olha, meu percentual de acertos está alto, a probabilidade de eu chegar nesse percentual de acertos na prova, se eu mantiver isso durante um tempo, é alta. Então, se esse percentual de acertos está alto e eu conseguir manter, eu vou chegar na prova e vou acertar possivelmente ali próximo daquele percentual de acerto que eu acertei, o que vai diferenciar mais é o nervosismo da prova, tá? Então, o que que eu quero já deixar bem claro, tá, gente? Não existe o formato correto para estudar para concurso. A gente vê as pessoas falando, estude só por questões, estude fazendo resumo, porque cada um seguiu um formato, cada um seguiu aquele formato. Se cada um seguiu aquele formato e deu certo, a pessoa normalmente ela vai falar o que deu certo, tá? Eu posso falar o que eu fiz muitos resumos, eu resumia muito e não fiz tantas questões. Porém, eu fiz a prova e eu lembrava nas questões dos meus resumos e eu acabei, sim, indo bem nas provas, tá? Mas eu já vi pessoas que nunca fizeram resumo e passaram também no mesmo concurso que eu passei. Então, de alguma forma, não existe o certo, existe o que é certo para você. Como você sempre estudou. Se você estudou por resumo e deu certo na sua vida, mantenha, faça os resumos. Se você estudou por questões e deu certo, então mantenha. E outra coisa que eu quero que você tenha em mente, não existe uma regra geral, eu vou fazer somente resumo ou eu vou fazer somente questões. Você pode escolher disciplinas, tá? Existem disciplinas que resumir não vale a pena. Por exemplo, eu gosto muito de exatas. Então, eu não fazia resumo de exatas. Eu só colocava ali a fórmula, que para mim não é o resumo. É muito pequeno, era um pedaço pequeno de papel com as fórmulas, para eu dar uma revisitada ali rápido antes da prova, porque eu tinha uma facilidade. Agora, direito, que era algo muito novo para mim, eu pensava o seguinte: eu iria, de alguma forma, tentar construir aquele conhecimento fazendo resumo, para conseguir construir o passo a passo, tentar entender como que funciona aquela parte da legislação, para que eu pudesse, na prova, tentar chegar no que o examinador estava pensando em cobrar. Tá? Então, eu, sim, estudava muito por resumo direito. Tá? Gastava bastante tempo fazendo resumo, mas eu ganhava tempo na revisão. Tá? E o que, que eu indico para mim? Eu sou mentor de concurseiros, e o que, que eu indico para os meus alunos? Eu sempre indico que eles façam no formato que eles sempre estudaram, tá? Sempre alertando para o seguinte: aquelas disciplinas que ele precisa entender de forma estruturada, que eu posso dizer que são as principais disciplinas do seu concurso, aquelas que inclusive são cobradas em redações, provas discursivas. Eu acho interessante que você faça resumo sim, porque você precisa ter ela de forma estruturada e você tem que lembrar dela sem que tenha uma questão, tá? Você tem que conseguir evocar ela falando. E o resumo ajuda isso. O resumo, de alguma forma, aprofunda esse conhecimento. Agora, aquelas disciplinas que vão cair basicamente em objetivas, sim, você poderia tentar ganhar um tempo fazendo questões, tá? E aí você poderia estar mesclando e mesclando você vai estar mudando o formato de estudo de forma que aquilo não se torne monótono e não se torne algo cansativo no dia a dia, no campo seco, tá bom? Então, se você tem interesse em mentoria, fazer mentoria para concurso público, que hoje é o que está sendo mais procurado, porque o concurso público cada vez mais está ficando mais competitivo,
Então, se você tem interesse, você pode me encaminhar uma mensagem, tá? Vou deixar o link aqui na descrição e a gente conversa. E aí eu posso conversar com você sobre formato de estudo, concurso para escolher. Eu faço todo esse trabalho do início ao fim com cada mentorado meu, tá bom? Eu quero agradecer por você ter ficado até o final do vídeo. Se você ficou até o final do vídeo é porque você está interessado no assunto. E para dizer que dá o like nesse vídeo, me siga, porque me seguindo, isso me motiva a construir mais vídeos como esse, tá bom? Grande abraço!